Olá, o Pauta Especial está no ar. No programa de hoje vamos falar sobre como o uso excessivo da internet aumenta os riscos de adolescentes desenvolverem transtorno de déficit de atenção e hiperatividade. Vamos conversar também sobre as iniciativas da OAB nos casos de crime contra a comunidade LGBT. Há uma política de orientação aos advogados. É agora, no Pauta Especial, que já está no ar. Pesquisadores da Universidade do Sul da Califórnia, nos Estados Unidos, resolveram investigar se tanto apelo digital, mensagens de texto, download de vídeos, música em streams, selfies e redes sociais poderiam significar uma incidência maior de transtorno do déficit de atenção com hiperatividade. E o resultado é preocupante. Acompanhados ao longo de 2 anos, eles descobriram que a resposta é positiva. E é sobre esse excesso de estímulos que nós vamos conversar com o neuropsicólogo Aloísio Costa. Como é que a gente sabe que o nosso filho está passando por esse problema? Uma dica interessante é prestar atenção em que, quando um jovem ele está numa mídia digital, ele acaba ficando um pouco... ele tem uma perda de atenção auditiva, então ele fica um pouco surdo. A gente costuma falar e ele não nos escuta. Esse é um sinal. Isso porque ele está tão concentrado naquela atividade que ele desfoca a atenção para o que ocorre no seu meio. E isso acaba sendo riscos em algumas situações. Se a pessoa, o jovem estiver caminhando, se estiver em algum local mais aberto e correndo risco de assalto. Então, é um cuidado que deve sempre existir. O básico é prestar atenção a como começa a comprometer o dia a dia do jovem. E isso ele leva essa atenção, né, concentrada naquele jogo, no WhatsApp, na mídia, na rede social, ele leva para o dia a dia dele? É isso, você acabou de dizer que ele corre um risco de atropelamento porque fica meio desatento? Porque está tão focado no aparelho, na mídia, que ele esquece as coisas ao redor. Então há um risco de atropelamento, há um risco de assalto. É preciso entender que muitos desses jovens eles entram para o ambiente de estudo, ou em casa, ou escola, faculdade, e eles não se desligam do aparelho. E isso acaba comprometendo a atenção, porque nós temos, além da atenção concentrada, o que a gente chama de alerta para a atenção. Então, nós ficamos vigilantes para algumas coisas. E aí, se eu estou focado em prestar atenção ao que tenho de mensagens na minha mídia, por mais que eu tente me ligar com a aula, eu vou sempre ficar esperando, numa expectativa de atenção para vibrar o celular, para que eu receba uma notificação. E isso me retira do foco daquilo que seria o mais importante para aquele momento. E aí ocorre a situação em aula, ocorre o risco de um acidente e ocorre, na verdade, várias situações, até de acidentes domésticos mesmo, que são prejudiciais, além de prejudicar o desempenho escolar e outras coisas. Não é? Então, eu tenho observado que os jovens, né, de criança até uma fase, até no início da fase adulta, que realmente ele age assim. A prioridade é o aparelho. O aparelho na mão, mesmo que ele não esteja usando, se ele dá um sinal, acabou-se. O que está fazendo já vai para o celular. Profissionais também são assim. O telefone toca, e eu já adotei, inclusive, essa estratégia de falar com a pessoa que não estava me dando atenção, liguei para ele. E aí ele falou, normalmente, como se tivesse, me deu uma atenção superior àquilo presencial. Tem prejudicado esse relacionamento, né? O convencional, o relacionamento pessoal, através de uma máquina, isso tem prejudicado o ser humano? Tem prejudicado, sim. É importante pensar no quanto a tecnologia facilitou nossa vida. Em contrapartida, nós começamos a nos tornar cada vez mais individuais no nosso mundo. E o nosso mundo sou eu com um aparelho na minha mão. E ali eu converso com o mundo todo, mas ao mesmo tempo eu tenho a chance de me isolar. E isso é prejudicial nas relações humanas.
E há risco, claro, e é preciso entender como essas situações gera desatenção, mas gera também uma inquietação que seria típico da hiperatividade. Eu fico o tempo todo preocupado em estar na mídia eletrônica, e esqueço do contato tete a tete com aquela pessoa que está ali comigo, na minha frente. Muitas vezes a gente percebe isso. As pessoas elas vão a um bar, os jovens estão na hora do intervalo na escola e eles não estão conversando, o que era comum tempos atrás, e estão só, cada um ali no seu celular, no seu mundo, e perdem aquele momento que pode ser interessante de convívio para além de um convívio online. A pesquisa já mostra que está havendo um problema. Isso numa esfera, assim, num lapso temporal de mais alguns anos, que pode acontecer com o ser humano. Sim, o que a gente precisa entender é a diferença entre TDAH, o transtorno TDAH, que é um transtorno que envolve a região da frente, que a gente chama de frontal, a região daqui de onde estamos até a testa, principalmente a testa, onde nós trabalhamos áreas que são ligadas ao foco atencional e áreas que são ligadas a controlar impulsos. E essas áreas são muito comportamentais. Por isso o diagnóstico do TDAH, ele é um diagnóstico clínico e ele tem uma base muito biológica. O que ocorre é que outras experiências, como estar usando em excesso smartphones, celulares e outros aparelhos eletrônicos, eles acabam produzindo sintomas que são parecidos com o TDAH. Os estudos tentam agora verificar essa relação causal, não só da desatenção e da hiperatividade, mas se esses aparelhos eletrônicos vão, a longo prazo, provocar o quadro de TDAH exatamente. Porque está mostrando que os sintomas que são comuns ao TDAH estão presentes. Isso ocorre, mas para ser TDAH exclusivamente, eu teria que ter isso por mais de 6 meses, eu teria que ter isso em vários outros ambientes. O que tem se sugerido para verificar é, se retirando a mídia eletrônica durante um tempo, essa pessoa continua apresentando quadro de desatenção, quadro de certa inquietação, que seria de impulsividade, hiperatividade, ou isso não se apresentaria em outros ambientes. Se não se apresenta, a gente só tem o sintoma do TDAH presente, mas não necessariamente o quadro. Mas interfere isso a longo prazo. Cada vez mais a gente tem vivido com a mídia e tem considerado os eletrônicos como parte de nosso corpo, de nossa personalidade. Então, muitas pessoas já não conseguem viver se não for com o aparelho do lado ligado 24 horas. Se ficar desplugado durante alguns minutos, isso já gera um padrão de ansiedade elevado e, consequentemente, a ansiedade também vai gerar falhas de atenção. Então, é prejudicial a longo prazo. E nós precisamos, na nossa sociedade hoje, aprender a lidar e manejar isso. Então, ter hora para cada coisa. Se essa não é a hora de eu estar plugado, então eu me desplugo, eu foco minha atenção para aquilo que eu tenho que dar conta, eu deixo para horas bem específicas e ver meus e-mails, eu deixo para hora específica e dar uma vasculhada na rede social, outra hora específica para entrar nos grupos de WhatsApp e poder conversar, interagir, mas cada coisa a seu tempo. O que nós temos percebido é que as pessoas têm se envolvido tanto e isso a longo prazo pode virar, sim, quadros clínicos mais complicados. Nós já temos, na verdade, a dependência, a internet e as mídias como um todo, não é, como um quadro já psiquiátrico e que já é prejudicial. De que maneira a família deve identificar e entender o problema, diagnosticar e partir para uma resolução? Estabelecer regras. Então, se agora é hora de estudo, desliga o celular. Tem estudos também que mostram que quando se deixa ele no modo de vibração, você continua alerta para qualquer notificação, porque o celular vai te notificando. Então, se você desliga, você despluga e aí foca a tua atenção naquilo. É preciso que a família fique atento se, combinado com a criança, combinado com o jovem, ele consegue ficar tempos grandes desligados das mídias e eles, ao mesmo tempo que estão desligados, não ficam mais irritadiços, inquietos e começar a apresentar um padrão tipicamente de estresse. E isso vai apontar para a gente que eles estão muito dependentes daquilo. A gente sugere que vá fazendo essa retirada aos poucos. Então, não adianta querer que
teu filho agora na hora de estudo, se ele está habituado a usar e ele vai dizer que ele precisa pesquisar na internet, vamos retirar as 2 horas de estudo, as 2 horas de internet. Não, vamos retirar 15 minutos hoje e gradativamente vamos ver se em 15 dias a gente consegue retirar e você usa assim, numa necessidade, você se disciplina a ligar, plugar, pesquisar, mas desligar e continuar no teu estudo, no teu foco ali. E isso é importante. Então, celular no quarto, na hora do sono. Não é bom, não é bom. Na verdade, a gente tem que pensar que os transtornos de sono é uma das coisas que afetam o nosso desempenho, afeta a nossa atenção. O ideal é que a gente tenha uma rotina antes do sono, de se preparar para o sono, de ir apagando as luzes dentro de casa, de ir tomando certos cuidados para ir diminuindo o ritmo e desligando a televisão um pouco antes, se possível uma leitura com meia luz, desligar o celular. Então, o que nós temos visto é um vício da pessoa deitar e ficar tudo apagado. Não, mas está tudo apagado, mas o celular está ali na mão e está ali mexendo. Então, ele continua tendo estímulo que atrapalhe muito o sono. Então, é desligar, é criar um ritual de meia hora, 1 hora antes e retirando os estímulos de um modo geral e fazendo com que a pessoa vá se acalmando, tranquilizando para dormir. Quando se afunila o ciclo de amizade ou o total afastamento de rotinas com amigos, de prédio, de trabalho, enfim, e se envolve muito com jogo eletrônico, isso já é um quadro que se apresenta, assim, não de déficit de atenção, mas de dependência daquele equipamento? Sim. Sim, há estudos que mostram que pode ser positivo o videogame e alguns eletrônicos, jogos, entre 30 minutos e até 1 hora e meia, alguns falam de 2 horas. Mas quando isso extrapola e o jovem, ou qualquer o adulto mesmo que gosta de jogos eletrônicos, ele deixa de dar conta de outras coisas da vida dele, de estar com os amigos, de dar conta de estudo, de passear, para estar só, única e exclusivamente ali por muitas horas, abrir mão de se alimentar, de fazer as necessidades fisiológicas mesmo. Mas é ir no banheiro, não, mas vou parar o jogo para ir no banheiro. E isso já começa a caracterizar, e é importante que as pessoas que estão próximas apontem, porque a própria pessoa não se percebe e olha, isso aí não está legal, isso aí já está gerando incômodo na tua vida que tu não está percebendo, mas nas pessoas que estão ao teu redor. E apontar e pedir que ele busque uma ajuda profissional, e é importante. É sim um quadro mais típico de dependência eletrônicos, e é um quadro psiquiátrico. Estabelecer regras, né? Conviver com a mídia eletrônica, com os jogos eletrônicos, com a rede social, mas estabelecendo regras. Isso, na verdade a gente tem que pensar que nossa vida, para tudo tem que ter regras, e dentro do possível, hora para cada coisa. Não nos cabe pensar em excesso. Tudo que vier em excesso na nossa vida não vai ser positivo. Então, estabelecer regras vai ser sempre importante, sim, principalmente nesse nosso mundo aí de tecnologia, e que a tecnologia está se inserindo cada vez mais dentro da gente, no nosso jeito de ser, que a gente precisa saber a dose do que é bom e a dose do que vai ser um veneno para a gente. Conversamos com Aloysio Costa, ele neuropsicólogo. Muito obrigado pela entrevista. No próximo bloco a gente conversa sobre as ações da OAB na orientação dos advogados em casos que envolvem a comunidade LGBT. É depois do intervalo.